Descobrimos um novo universo. Ele não é paralelo ao nosso, mas está nele. Ele está bem ali, em todo lugar ao nosso redor, e só se manifesta em escalas muito pequenas. Dedique-me algumas dezenas de minutos do seu tempo e eu vou te mostrar um truque. Nesse universo do infinitamente pequeno, que começamos a explorar há quase um século, os fenômenos que observamos têm algo muito perturbador. A matéria não fica parada lá. As coisas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Duas partículas, separadas por vários milhares de quilômetros, podem se influenciar instantaneamente, e o comportamento delas depende literalmente da maneira. E nesse mundo alucinante, é até possível atravessar paredes e seguir vários caminhos ao mesmo tempo. Embora todas essas bizarrices só se manifestem em escalas infinitamente pequenas, estudá-las teve repercussões imensas. Porque vocês vão ver que a descoberta dessa parte da realidade veio dinamitar nossa visão de mundo, ao mesmo tempo em que levantou a questão da fronteira entre esse universo desconcertante e aquele mais reconfortante que experimentamos todos os dias. Até o final do século XIX, todos os físicos concordavam que o universo em que vivemos é governado apenas por leis estáveis e previsíveis. Vivemos, morremos, e entre esses momentos, as leis naturais não mudam enquanto estamos distraídos. Quando você fecha os olhos, a cadeira em que está sentado continua existindo e os planetas continuam girando. Ao lançar uma bala de canhão ou uma maçã para o alto, ambos sempre caem de volta ao chão. E Isaac Newton aplaude de seu túmulo esse universo previsível, onde o comportamento das coisas obedece a leis lógicas, elegantes e quase reconfortantes, já que as vemos constantemente em ação. Então, obviamente, o fato de um objeto que cai nos parecer lógico não significa que seja fácil compreender em detalhes as leis da natureza que regem sua queda. Mas, durante muito tempo, os cientistas que tentavam decifrar as forças que governam o universo tinham a sensação de estar diante de uma máquina mecânica de uma complexidade insana. Sem manual, é muito difícil decifrar, mas você sente que todas as peças estão lá e, com esforço, é possível achar a lógica por trás disso. Tanto que, para muitos, a ciência era, naquela época, vista como a arte e a maneira de conseguir desvendar os mecanismos da natureza que se imaginava funcionar como um gigantesco relógio, com engrenagens que se ajustam em uma sucessão de tic-tacs impecáveis. Nesse universo, que é aquele em que vivemos todos os dias, as causas têm efeitos. Se eu soltar uma bola de boliche dessa altura, posso calcular o impacto que ela causará no meu piso, sabendo que não vai parar na casa do vizinho. Levando essa lógica adiante, pensava-se que, em teoria, se soubéssemos quase todas as posições e velocidades das partículas do universo. Hoje, em princípio, como um grande relojoeiro onisciente, deveríamos ser capazes de prever exatamente o futuro, e isso para toda a eternidade. Só que um dia, esse universo previsível e predizível começou, meio que de repente, a se rachar. E junto com ele, a nossa maneira de conceber a realidade começou aos poucos a desandar. Alice riu. Não adianta, disse, não se pode acreditar em coisas impossíveis. Acho que você não tem treino, disse a rainha. Quando jovem eu praticava isso meia hora por dia. Às vezes, acreditava em até 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. A rotina confortável do dia a dia começou a realmente descarrilar no início do século XX, a partir do momento em que passamos a nos interessar pelo comportamento dos átomos, dos elétrons e dos fótons, ou seja, da matéria no infinitamente pequeno. Naquele tempo, a maioria dos cientistas acreditava que a física moderna estava prestes a zerar o jogo. Eletricidade, magnetismo, termodinâmica e química estão se alinhando. Só falta ajustar as casas decimais e teremos catalogado todas as leis da natureza. Não deve demorar muito, logo estará resolvido. Porém, no início do século XX, ainda há algumas questões a resolver.
Alguns elementos de comportamento incerto fazem ranger os mecanismos, mesmo bem lubrificados, dessa bela mecânica clássica. E vão acabar por rachar a estrutura. A primeira coisa que incomoda um pouco os pesquisadores é que as teorias de que eles dispunham na época às vezes contradizem o que eles observam. Por exemplo, se acreditarmos nessas teorias, os elétrons que giram ao redor dos núcleos dos átomos deveriam espiralar alegremente antes de colidir com eles em alguns nanosegundos. Portanto, os átomos nem deveriam existir. Isso não é verdade, pois estamos aqui. E depois tem o que chamamos de catástrofe ultravioleta, que recebe esse nome porque, se acreditarmos na mecânica clássica, a quantidade de energia emitida por uma simples lareira deveria tender ao infinito. Assim, teria matado todos que acenderam uma lareira quase instantaneamente. O que, obviamente, não é o caso, já que estamos aqui. E, para terminar, há esse estranho efeito fotoelétrico, onde observamos ondas de luz se transformando em jatos de partículas. Não vou detalhar este experimento, cuja explicação deu o Nobel de Física a Einstein. O que você precisa lembrar aqui é que, ao tentar resolver essas pequenas anomalias, os pesquisadores se depararam com um grande problema. Um problema que acabou sendo apenas a ponta de um enorme campo de mamutes. Porque cada uma dessas anomalias rapidamente se transformou em uma porta aberta para um novo universo, que até então havia nos escapado e cuja descoberta nos obrigou a desenvolver experimentos fabulosos e profundamente desconcertantes, que vão nos obrigar nada menos a repensar a própria natureza da realidade. Arrasou, universo. Talvez você diga que exagero. Então, o que vamos fazer é o seguinte: vou deixar vocês decidirem. É o seguinte, vou apresentar de forma geral e resumida o que encontramos no infinitamente pequeno. E vocês julgam se essas descobertas podem justificar dizer que o que pensávamos saber sobre a realidade desmoronou definitivamente como um castelo de cartas levado por um furacão. De que porra é essa? Vamos iniciar a exploração dos comportamentos surpreendentes em escalas pequenas com a chamada dualidade onda-partícula, que nos diz que a matéria no infinitamente pequeno se comporta tanto como uma partícula quanto como uma onda. E parece escolher sua identidade dependendo do que tentamos medir ou não. Quando essas partículas subatômicas se movem, se não as observamos mais de perto, se não interferimos em nenhum momento, então elas podem seguir ao mesmo tempo todos os caminhos possíveis para elas. E é somente quando tentamos medir onde uma partícula está que ela deixa de se comportar como uma onda e se reduz instantaneamente a um ponto. O que faz com que, na escala quântica, uma partícula como um elétron, algo que costumamos imaginar como tendo uma consistência material e uma posição bem definida, adote a forma de uma onda de probabilidade de presença. Uma nuvem de possibilidades que só colapsa e se localiza quando tentamos observá-la. Em outras palavras, no infinitamente pequeno, toda vez que você tenta pegar névoa com um garfo, ela se transforma em uma ervilha. Essa bola está em um só lugar, você concorda? Mas no nível atômico, na escala quântica, por causa do que chamamos de princípio da superposição de estados, esse tipo de evidência se desfaz, e uma partícula é, portanto, uma onda, podendo estar em vários estados sobrepostos ao mesmo tempo. Assim, um elétron pode ocupar ao mesmo tempo duas posições, ter várias velocidades e níveis de energia. E não é que a gente não saiba onde o elétron está até tentar medi-lo. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, e é só quando tentamos conhecer o valor do seu estado que, de certa forma, forçamos sua função de onda a escolher entre as possibilidades. Só no momento da medição é que o elétron decide em que posição ficar. Concordamos que, nesse momento, o bom senso e sua vozinha reconfortante nos sussurram para termos coragem de fugir desse universo, que, quando estudado de perto, parece nem mesmo existir de verdade enquanto não o observamos.
E, no entanto, essa completa maluquice foi verificada e confirmada por milhares de experimentos. Aqui está uma nova camada de estranheza. No infinitamente pequeno, quando tentamos observar uma partícula, o valor de sua velocidade e o lugar onde vamos encontrá-la são sempre em parte determinados pelo acaso. Um acaso que não é uma falta de conhecimento, o fruto podre da ignorância, mas que faz parte integrante das regras do jogo que regem a realidade nessas escalas de tamanho. No mundo microscópico, esse acaso obedece a regras precisas. Ele obedece a probabilidades restritas, um pouco como um dado levemente viciado que possui faces muito mais prováveis que outras e resultados proibidos. Por isso se diz que, no infinitamente pequeno, tudo é quantizado. Uma função de onda só pode assumir certas formas ou valores. Um elétron só pode possuir certos níveis de energia distintos e extremamente precisos. Il y a donc là, autour de nous, Em suma, um universo descontínuo, um universo de valores em degraus, no qual as partículas só podem passar abruptamente de uma forma de onda, de um nível de energia para outro, sem possibilidades intermediárias. Se o seu cérebro se recusa a aceitar essas ideias, saiba que isso é normal. Na verdade, o contrário é que seria preocupante. Se eu pegar essa esfera e jogá-la para o alto, acho que podemos dizer que, sem precisar ser um gênio, se não a perdermos de vista, sabemos exatamente a cada instante onde ela está. Conhecendo sua massa e as condições iniciais do arremesso, devemos até ser capazes de antecipar sua posição final. Até aí é fácil, estou apenas dizendo o óbvio, mas no infinitamente pequeno, o mesmo exercício seria como pular pela janela esperando aterrissar de pés juntos, e seria um exercício de alto risco dentro da própria cabeça. Porque nessas escalas é literalmente impossível conhecer com precisão, ao mesmo tempo, a velocidade e a posição de uma partícula. Quanto mais aumenta seu conhecimento sobre um desses valores, mais diminui seu conhecimento sobre o outro. Em outras palavras, se essa esfera fosse quântica, conhecer sua posição com precisão me impediria de saber em que direção e a que velocidade ela se move. Enquanto que, ao contrário, saber precisamente o valor de sua velocidade teria como consequência me tornar ignorante de sua posição e ela poderia muito bem estar em praticamente qualquer lugar ao meu redor. Por causa do princípio da incerteza de Heisenberg, que nos diz que, à medida que nosso conhecimento sobre uma propriedade aumenta, nossa ignorância sobre a outra também aumenta. A natureza de uma coisa no mundo quântico é sempre, em parte, intrinsecamente inapreensível. Isso nos condena a sempre estarmos um pouco no escuro, a enxergar claramente apenas um aspecto da realidade de cada vez. Você ainda está com fome de estranheza? Garanto que com os 2 últimos pedaços você ficará satisfeito. Vamos começar com a descoberta de um feito impressionante que partículas como os elétrons são capazes de realizar, ou seja, atravessar paredes. Concordamos que, se você pegar um objeto ao seu redor e jogá-lo contra uma parede, a menos que sua casa seja feita de pão de gengibre ou que você esteja usando um míssil, em nenhum momento o objeto que você lançou vai atravessar a parede, muito menos sair intacto do outro lado. Mesmo repetindo a experiência bilhões de vezes, o resultado será sempre o mesmo. Mas, no mundo infinitamente pequeno, nada disso é verdade. E uma partícula quântica pode, excepcionalmente, atravessar obstáculos aparentemente intransponíveis, como se um minúsculo túnel invisível se abrisse e lhe desse acesso ao outro lado. Esse grande pedaço de estranheza se explica pelo fato de que, nessas escalas, as partículas também são ondas de probabilidade que, se tiverem muita energia, penetram parcialmente nos obstáculos que encontram. Se os obstáculos não forem muito espessos, podem atravessá-los. O fato de uma pequena parte da onda de probabilidade atravessar uma parede não garante que a partícula fará o mesmo. Mas que, em sua forma de função de onda, ela está dos 2 lados da parede ao mesmo tempo. E, portanto, existem muitas possibilidades de que a partícula apareça do outro lado da parede, se tentarmos descobrir onde ela está. Concordamos, isso é muito estranho.
E, por fim, aqui está a parte maior e a última. Se você pegar duas partículas, como elétrons, e fizer com que elas interajam, você pode emaranhá-las. Ou seja, fazer com que elas firmem uma espécie de pacto quântico que as obriga a compartilhar um estado comum, a estarem, de certa forma, unidas por um vínculo que as conecta instantaneamente, não importa a distância que as separa. E o que é muito perturbador é que se essas duas partículas emaranhadas forem enviadas em direções opostas, mesmo a milhares de quilômetros uma da outra, elas mantêm uma correlação instantânea. Se você mede uma, a outra sabe disso e se comporta de acordo imediatamente. Não alguns instantes depois, não o tempo que uma informação hipotética teria para conectá-las, mas instantaneamente. E isso não importa a distância que as separa. Tudo acontece como se o universo se recusasse a considerar essas duas partículas, esses dois objetos, como duas entidades separadas. É tão estranho quanto puxar um fio e perceber que há um novelo se desenrolando do outro lado do universo. Com a diferença de que, nesse caso, absolutamente nada conecta esses dois elementos que são capazes de se influenciar instantaneamente e que, mesmo assim, formam juntos um mesmo sistema. Dou 2 segundos para assimilarem tudo. Imagino que, se vocês ainda estão aqui, é porque concordam que, com a descoberta desse novo aspecto da realidade, a imagem de uma bela mecânica de relojoaria virou confete. O mundo não é apenas mais complexo e estranho do que pensávamos, ele é radicalmente diferente. E é a nossa capacidade de brincar com essas novas regras que deu origem à física quântica. Uma arma teórica absolutamente poderosa que permitiu, graças à sua precisão impressionante, dar origem a toda a eletrônica moderna. Os lasers, as lâmpadas de LED, os pendrives e até mesmo os computadores só existem porque entendemos os ritmos incertos que regem as danças indecisas dos elétrons. Na física quântica, um sapato pode estar simultaneamente nos 2 pés e ser um guarda-chuva. Mesmo sendo fabulosas e permitindo criar milhares de objetos, essas descobertas também destruíram muitas de nossas certezas. Nesse sentido, elas são ao mesmo tempo um sonho acordado e um pesadelo para nossos pequenos cérebros, que toda vez que pensam nisso, percebem que essas descobertas têm o efeito de uma bomba, demolindo os 3 pilares que sustentam nosso templo de intuições. Tenho certeza de que vocês, assim como eu, não conseguem abrir mão deles no dia a dia. O primeiro desses pilares é o do realismo, que podemos resumir assim: o mundo existe mesmo quando não estamos olhando para ele. O sol brilha, mesmo que ninguém preste atenção, os alimentos continuam existindo quando fechamos a porta da geladeira, e esta câmera não vai deixar de estar exatamente ali se eu parar de olhar para ela. O que, convenhamos, é bem prático no dia a dia. O segundo pilar é o determinismo. No mundo em que vivemos, tudo o que acontece tem causas, mesmo que às vezes seja difícil encontrá-las. Existem cadeias lógicas do tipo, se isso, então aquilo, mas no mundo do infinitamente pequeno, isso não é verdade. Por um lado, porque não podemos prever exatamente o resultado de uma medição, apenas sua probabilidade, e também porque isso às vezes não tem nenhuma causa identificável. Em alguns casos, dos quais estou falando neste vídeo, o resultado de um experimento pode até ser influenciado por eventos que ainda não aconteceram. É como se minha torradeira previsse que farei torradas amanhã. Na mecânica quântica, sua intuição vai morrer e depois renascer em forma de probabilidade. E finalmente, o terceiro pilar é o da localidade, que nos diz que, para que as coisas hajam umas sobre as outras, é preciso que haja, em algum momento, contato. Esse contato pode acontecer diretamente ou por meio de algo, como um raio de luz ou uma onda de rádio que conecta os objetos. Assim, uma coisa que está aqui não pode influenciar instantaneamente outra, pois é necessário um tempo, mesmo que mínimo, para que o sinal chegue até lá. Essas 3 grandes ideias, esses 3 grandes pilares, formaram até o início do século XX a base da ciência e do bom senso.
E então, a mecânica quântica chegou e virou a mesa, mostrando para nós que, em pequenas escalas, esses pilares se transformam em banquinhos instáveis. Os objetos não têm propriedades definidas até que a gente os meça. O futuro não está escrito, ele é um cardápio de probabilidades. E uma partícula pode influenciar outra à distância instantaneamente, quando elas estão emaranhadas. Daí surge a grande questão. Por que, sendo que os objetos macroscópicos são feitos de uma quantidade gigantesca de pequenas coisas que individualmente têm esse tipo de comportamento, a gente pode ir assistir a um filme como espectador sem que o simples fato de observar mude o desenrolar dele? Por que patos não atravessam paredes, mesmo sem ninguém olhando? E em que ponto esses pilares se transformam em banquinhos? Onde exatamente está localizada a guerra entre esses dois universos que, à primeira vista, são totalmente opostos, mas que mesmo assim coexistem? A resposta está no coração de um fenômeno chamado decoerência, que silencia as esquisitices quânticas para aqueles como nós, que experimentam o mundo como gigantes. Porque há partículas demais ao nosso redor e dentro de nós. É importante entender que, no mundo macroscópico, ao contrário das condições de laboratório, as partículas subatômicas estão constantemente interagindo umas com as outras. Para que um elétron possa estar em vários estados ao mesmo tempo, ele precisa de uma coisa fundamental: o isolamento controlado do experimento. É somente sem perturbações externas que podemos observar e estudar essas estranhas propriedades fugazes de que falamos. No entanto, o ambiente em que as partículas evoluem ao nosso redor é rico demais em interações para que as superposições se mantenham. Assim que uma partícula microscópica fica em superposição entre dois estados, seu ambiente próximo, banhado por campos de força, fluxos de luz e uma infinidade de outras partículas, age sobre ela como uma espécie de cola quântica. E ela é quase instantaneamente trazida de volta à realidade, forçada a escolher entre todas as possibilidades. A velocidade com que o universo obriga uma partícula a parar de fazer travessuras é extremamente rápida e depende essencialmente do tamanho do objeto em questão e da riqueza em matéria e energia do seu ambiente. Para você ter uma ideia da fugacidade do fenômeno, saiba que a superposição de estados de uma molécula complexa no ar ao nosso redor desaparece em 10 elevado a menos 30 segundos. A mesma molécula, em um vácuo quase perfeito de laboratório, mas na presença de luz, pode ser mantida nesse estado por 10 trilhões segundos. E acredita-se que no vácuo intergaláctico, onde praticamente não existe matéria ou luz, essa mesma molécula deveria teoricamente ter um tempo de decoerência de seu comprimento de onda de várias dezenas de milhares de anos. Na verdade, todos os corpos, até os macroscópicos como nós, têm um comprimento de onda. Só que quanto mais massivo é o corpo em questão, mais curto é esse comprimento de onda. Para algo com a massa de um humano, esse comprimento de onda é dezenas de milhares de bilhões de vezes mais curto do que o de um elétron. Desculpe, mas somos grandes demais para ter comportamento quântico. Possuímos propriedades ondulatórias iguais às de uma parede de tijolos. Atualmente, em laboratório e em condições extremamente bem controladas, conseguimos no máximo empurrar o limite entre os universos de comportamentos clássicos e quânticos, a ponto de colocar em superposição moléculas orgânicas com cerca de 2.000 átomos. Considerando que você contém algo como 10 elevado a 27 átomos, você não vai atravessar paredes tão cedo. Hoje, o grau da física moderna seria conseguir desenvolver uma teoria capaz de descrever ao mesmo tempo esses dois universos que tudo parece opor. E para tentar chegar lá, os físicos estão quebrando a cabeça tentando unificar a relatividade geral, que descreve o comportamento de tudo que é muito grande. Você e eu, as estrelas, as galáxias, o tecido do espaço-tempo e a mecânica quântica, que descreve o que é muito pequeno, as partículas subatômicas e os campos fundamentais.
Essa teoria é uma obra-prima de coerência que descreve maravilhosamente bem o seu próprio domínio sem falar a linguagem da outra. E para tentar encontrar um vocabulário comum para elas, os físicos se interessam pelas condições que reinam nas regiões mais extremas do universo, onde essas duas teorias se encontram de forma espetacular, perto dos buracos negros ou do Big Bang. Um físico é a maneira que os átomos encontraram de pensar sobre os próprios átomos.